Realmente é um tema que vem incomodado muito a nossa cidade, os nossos servidores em especial. O representante do BRB, o diretor executivo, Dário Osvaldo, já estive com o Dário, já tratando exatamente desse assunto. Elide Barbosa, a senhora presidente da Caixa de Assistência e Benefício aos Servidores do DF, o doutor Antônio Sintra, meu grande amigo, vou falar muito sobre ele aqui, defensor público, chefe do Núcleo de Defesa do Consumidor, André Nepomuceno, diretor do Sindicato dos Bancários, e a senhora professora Rosilene. Nossa boa tarde a todos vocês. Meus amigos, eu sou bombeiro militar de carreira, servidor assim como vocês, deputada Arlete, nossa boa tarde, deputado Leandro, meus parabéns pela fala, não acompanhei a fala da deputada Arlete, mas sempre muito sensata, coerente, sempre na defesa dos menos favorecidos, que é o nosso caso aqui, E aí, deputado, eu falo o nosso caso porque, como servidor público, bombeiro militar, eu estou na situação, como a grande maioria dos nossos servidores, enganchado com o BRB. O BRB, nessa legislatura, e eu tenho, viu, Dário, fazer uma defesa, vocês deram uma outra roupagem para o BRB. O BRB sempre foi um banco que é muito fácil você empreender, sendo que o seu cliente já está escravizado a você. Confesso que o BRB abriu um leque hoje, no sentido do empreendedorismo, tem atacado outras áreas e cresceu o banco tem dado lucros invejáveis. Mas nós não podemos esquecer, Dário, que o banco é um banco estatal e ele tem um papel de desenvolvimento social da nossa sociedade. E esse desenvolvimento social passa em respeitar os servidores do Distrito Federal. Posso abrir meu contra-cheque aqui, que minha margem está toda consumida pelo BRB. E eu sei que é a realidade de quase 90% dos servidores do Distrito Federal. Falo pelos bombeiros, falo pelos policiais militares, tenho certeza que na saúde, na educação, PPGG, enfim, todos os servidores do Distrito Federal já tiveram alguma experiência no sentido. O BRB tem outra qualidade, a gente vai ao BRB, nós conversamos com o gerente se solidariza com a nossa dificuldade financeira, tenta ajudar, isso é uma característica muito interessante do BRB, que a gente não vê em outros bancos, a exemplo do Banco do Brasil. No Banco do Brasil você não vê mais ninguém, você não conversa com as pessoas, tudo digitalizado, isso é muito ruim. Mas isso não apaga esse papel de escravidão que o BRB vem exercendo hoje, doutor Antônio Sintra. Isso é muito ruim. E eu vou relatar aqui algumas situações que vocês conhecem. Nós temos o empréstimo consignado. O empréstimo consignado é aquele que vai no nosso contra-cheque. Por ele ir no contra-cheque, o banco ele não tem o risco de perda. O risco dele é totalmente mitigado, porque já está no seu contra-cheque. E aí a taxa de juros é lá X. Mas ele não satisfeito, porque lá ele tem de 30% a 40%, mudou a legislação federal agora, deputado Chico, foi para 30%, 40%, ele era 30%, acho que agora foi para 40%. Não satisfeito com 40% do seu salário, ele vai e abre a possibilidade de empréstimo na conta corrente. Qual é a diferença de risco do empréstimo consignado para o empréstimo em conta corrente, se o empréstimo para o servidor, se ele está escravizado a receber e condenado a receber o salário pelo BRB? O risco é o mesmo, nenhum, mas a taxa não é. A taxa do consignado é X, a taxa do empréstimo na conta é X vezes 2. Aí já começa, doutor Antônio Sintra, a escravidão, já começa a agiotagem, já começa o abuso ao servidor. Começa por aí. Ninguém mais do que o BRB conhece a nossa saúde financeira, a saúde financeira do servidor. Ele abre o computador lá e ele tem acesso. Ele sabe quanto que você deve no cartão de crédito, ele sabe quantos empréstimos você tem, ele sabe se você deve a prestação do carro, que ele entra no sistema do Bacen lá, ele vê se você está com a prestação do carro atrasada, ele sabe sua vida. Mas mesmo assim, ele compromete 90% e até 100% do salário. Eu poderia pegar meu celular aqui e passar 2, 3 áudios aqui, de bombeiros e policiais militares, servidores, me pedindo cesta básica, porque não tem o que dar para os seus filhos. Cadê o banco desenvolvimentista com caráter social? Não tem. Mas Roosevelt, deputado, o banco é gente boa, o banco empresta porque é o servidor.
Por que o Itaú, o Bradesco, os bancos particulares não fazem da mesma forma? Porque você não está escravizado a receber eternamente o seu salário com eles. Aí o banco particular tem o risco, deputado Arlete. Aí ele fala, não, eu vou respeitar aos 30%, 40%. Esse eu tenho garantia, o resto eu não tenho, mas o BRB tem. No início dessa legislatura, eu apresentei um projeto que atende o que o doutor Antônio Sintra falou, que é a alteração da lei orgânica, de modo a permitir que todos nós possamos escolher o banco de preferência. O representante do BRB, à época, me procurou e falou assim, deputado, isso não necessita disso. Não há necessidade disso. O banco faz um trabalho fantástico. O banco tem isso, tem aquilo, a qualidade do nosso banco e tal. Eu falei, concordo com tudo. Mas o motivo de nós suprimirmos esse artigo da lei orgânica. Já que vocês são tão bons, não precisa ser obrigatório. Não é verdade? Já que são tão bons, não precisa ser obrigatório. Nós vamos ficar no BRB. Aprovamos, deputado Arlete, deputado Leandro e deputado Chico, não sei se vocês vão se lembrar, eu estou me alongando. Vão se lembrar, nós aprovamos 10 horas da manhã esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu era membro. 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, nós aprovamos na Comissão de Alteração da Lei Orgânica, na qual eu era presidente. 3 horas da tarde estava na pauta. Entrou um batalhão aqui nesse plenário e foi em cima dos parlamentares, demoveram os parlamentares da base do governo, e aí nós não conseguimos aprovar o projeto, que é um projeto de alteração da lei orgânica, necessita de quórum privilegiado, tem que ter 16 votos a favor dos 24, e infelizmente a base de governo do governador aqui é grande, e nós não conseguimos avançar. Mas aí, eu tive a sorte de ser procurado agora, há 2 meses atrás, pelo doutor Antônio Sintra, defensor público, chefe do núcleo de defesa do consumidor na defensoria. Doutor Antônio relatou para mim o que ele vinha vivendo no seu dia a dia, e eu falei, doutor, eu coaduno dessas situações, mas eu não consigo ver uma solução. Doutor Antônio Sintra, um especialista, apresentou um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei para a gente, onde nós acatamos e tramita nessa casa, pela numeração, é o PL número 2886. Esse PL não resolve, deputado Chico, 100%, mas resolve 99%. Por quê? Ele estabelece, primeiro, o crédito responsável. Se o BRB sabe da nossa saúde financeira, ninguém mais do que ele tem que virar para o Roosevelt, subtenente Roosevelt, e falar, Roosevelt, se eu te emprestar mais aqui, como é que tu vai comprar comida para casa? Eu estou vendo aqui, ó. Nesse projeto estabelece o crédito responsável, ou seja, se o BRB quiser emprestar acima da capacidade de endividamento do servidor, ele vai ter que assumir o risco. E assumir o risco em que sentido? O servidor faz o empréstimo, compromete 100% do seu salário, deu 1, 2 meses, não tem condições de pagar, ele vai com documentos em BRB. Esse empréstimo que está descontado na minha conta corrente, não é consignado, eu quero que suspenda imediatamente o desconto. Você emprestou porque quis. Você sabe da minha vida. Esse projeto traz isso. Ideia do doutor Antônio Sintra. Esse projeto traz outra inovação que era, em tese, desnecessária. O servidor, o correntista, ele chega em casa e entende que o empréstimo que ele fez, as cláusulas são leoninas, ou seja, abusivas. E ele vai lá, conversa com o advogado fala, vai lá no banco e solicita a cópia do seu contrato para a gente entrar com ação judicial. O BRB se nega a fornecer o contrato. Duas coisas que o BRB faz. Sim, senhor. É a conta corrente e conta salário, diz que não existe. Aí... O salário só existe para ele. Como é que é o nome do senhor? Descontar algo que eles querem e cobrir na conta corrente. Deixa eu falar uma coisa aqui, é o seguinte, cada um vai falar na sua vez. Obrigado, professor general, tudo de galactiano aqui, é o nosso deputado Chico Vigilante. O que eu estava falando? Do crédito responsável, né? Outra questão, do contrato. Essa previsão de fornecimento do contrato está no Código de Defesa do Consumidor, está na lei federal, só que não traz a punição. Na nossa lei traz a punição. Então, se no prazo de 15 dias você solicitar a cópia do seu contrato e em 15 dias ele não fornecer, ele vai pagar multa agora vai ter punição. Outra inovação do nosso contrato, espantem-se. Quando você faz o empréstimo, e aí sobra lá
R$100 da sua margem, aí depois de um tempo você volta lá, meu Deus, eu estou precisando. Aí o BRB fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos quitar esse empréstimo antigo, que aí eu consigo aumentar, que você já pagou 10 parcelas, eu quito esse empréstimo antigo seu, sobra uma margemzinha, eu consigo te dar um dinheiro. Não é assim que eles fazem? Mas por que ele faz isso? Porque quando você contratou lá atrás, há um ano atrás, você contratou com a taxa mais baixa. Aí... Vou lhe conceder mais um minuto. Senhor presidente. Aí ele faz uma renegociação agora, só que o momento de agora é uma taxa mais alta. Sabe? E aí, para piorar, o problema não é só esse. O problema é que o cálculo que é usado para calcular a quitação. Espantem-se. A legislação federal bancária estabelece que a quitação dos bancos ela é prevista de acordo com o artigo número 50 do Código de Defesa do Consumidor. 50 ou 52, doutor? 52 do Código de Defesa do Consumidor. Que é o quê? Você fez um empréstimo em 30 meses, eu paguei 10, vou quitar. O que tem que ser feito? Tem que se calcular como se fosse um novo empréstimo calculado em 10 meses. E aí você quita. Entendeu? Mas não, eles usam a tabela Price. A tabela Price ela é utilizada para financiamentos habitacionais. No nosso projeto de lei, a gente deixa isso claro. E isso traz prejuízo para todos nós. Tá? Outro problema do doutor Antônio Cito, que nós não visualizamos, aí eu peço ao deputado Chico, deputado Arlete, ou deputado Leandro Graz, que apresente uma emenda, que é o seguro... Um minuto para concluir mesmo. Que é o seguro prestamista. O seguro prestamista, você vai lá e faz um empréstimo de R$20 mil. Quando deposita na sua conta, deposita quanto? 18, 19 mil reais. Por quê? O seguro prestamista já é antecipado 100% dos 24 meses. Quando eu vou quitar o empréstimo, eu quitei na metade, ele não devolve os outros 12 meses do seguro. Está aqui na lei, falta complementar, para que seja que, quando for quitado, antecipado, ele devolva o dinheiro do seguro prestamista também. Tá? Esse projeto, deputado Chico Vigilante, ele tramita na casa. E aí, deputado Arlete, antes da senhora sair, eu queria fazer uma proposta. Vocês três parlamentares, me parece que o deputado Agaciel também esteve aqui, e outros parlamentares que souberem dessa audiência também, tenho certeza que vão se solidarizar, que a gente faça uma força. Eu sugiro que nós façamos um documento à mesa diretora, ao nosso presidente, para que esse projeto ele deixe de tramitar nas comissões e seja votado imediatamente, a gente vote as comissões aqui e traga isso. E aí peço, se a deputada entender dessa forma, se o deputado Leandro entender da mesma forma, o deputado Chico, apresente essa emenda do seguro prestamista que nós apresentamos depois, sabe, o deputado Chico? Que ela é importante falar que o seguro prestamista também, uma vez quitado, ele tem que ser devolvido os meses que não foram abatidos, né? Então, meus amigos, eu quero finalizar minha fala dizendo que eu me solidarizo a todos os senhores servidores. Nós compreendemos o problema. Infelizmente, nós não tivemos, não visualizamos uma forma de resolver, mas graças ao deputado... Não é nem lhe promovendo, não, porque defensor público eu acho que tem mais relevância na sociedade do que nós parlamentares. Ao doutor Antônio Sintra, que trouxe essa ideia, viu, doutor? O senhor tem meu respeito, tá? Que o senhor sentiu o quanto as pessoas vêm sofrendo. Uma outra questão também. Está previsto na lei federal, viu? Está previsto na lei federal. Vamos emendar também, Chico? Prometo para concluir. Emendar também. Se o BRB emprestar, comprometendo 100% do seu salário, já está previsto na lei federal. Eu posso requerer a minha área de pagamento do meu órgão, do seu respectivo órgão, o cancelamento... Conclua, deputado. O cancelamento do desconto. Então nós temos que fazer valer a lei federal, que uma vez eu, com salário comente, eu faço um requerimento e suspendo o desconto do meu contra-cheque. Tá? E o BRB que vai acionar os órgãos de crédito para que a gente possa... para que ele possa receber o seu salário, tá? Meus amigos, estou à disposição. Quero cumprimentar os colegas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar que estão aqui acompanhando, e também, inclusive, pela TV Web, pela TV Câmara, acompanhando esse projeto que é de muita relevância. E todos os outros servidores dos diversos órgãos, da ativa, dos aposentados, contem com a gente. Eu acho que a gente vai conseguir, num espaço muito curto, resolver esse problema. Chico, deputado Chico, muito obrigado e meus parabéns pela iniciativa.